está indo embora agora, para que a gente confie e saiba que Deus tem planos gloriosos e maravilhosos e sobrenaturais sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa história. Aleluia! O sentimento de autopreservação é assim: a gente evita a situação de conflito, a gente tem que evitar o problema. Tentamos escapar da dor, tentamos enganar a morte. Tem uma história de bem interessante que eu li, onde ele diz assim: meu pai morria de medo na velhice, porque ele já havia ouvido que alguns idosos, pastor Jorge, foram dormir e não acordaram. E ele morria de medo de morrer dormindo. Dizem que não dói, né? Não sei, nunca experimentei. Ele morria de medo de não acordar no dia seguinte. Ele tomou uma decisão, que ele dormia pouco. Aí ele dava pequenos cochilos, ia para a sala, dava pequenos cochilos, comia uma coisa, dava pequenos cochilos, tomava água. E um dia ele tomou café da manhã, sentou na poltrona da sala, foi dar uma cochilada e comeu. É engraçada a história, né? Mas ele morria de medo de morrer dormindo. Então o medo às vezes não tem fundamento, mas as garras do medo querem se apoderar de nós. Então, em nome de Jesus, para aumentar a tua fé nessa manhã, diga assim: eu não ficarei refém das garras do medo. Em nome de Jesus, diga comigo, fala: eu não ficarei refém das garras do medo. De novo, eu não ficarei refém das garras do medo. Glória a Deus. Não deixa não. Porque a gente quer se autopreservar, a gente se esconde. Está com medo. Não, Davi não se escondeu, ele declara ao Senhor. Amém. Sua composição preservada nesse salmo, porque ele diz o quê? Questões eternas e não terrenas. Que são mais importantes do que as terrenas. E ele diz nos versículos 4 ou 6 sobre uma coisa interessante. Uma coisa pedi. E qual é a coisa que ele pede? Que eu possa morar na casa do Senhor. Uma coisa pedi. Senhor, deixa eu morar na tua casa. Oh, aleluia! A casa é a igreja, mas a casa também é a presença. Quando você mora na presença de Deus, você tem conforto, você tem tranquilidade, porque você está morando na presença do Deus que é Senhor da casa onde você serve Ele. Aleluia! Então que a gente possa morar na presença de Deus e dependermos de Deus. Aleluia! E ele sabia que Deus esconderia em tempos de calamidade em um pavilhão secreto. Esconderia o salmista no oculto do tabernáculo. Tem um lugar dentro da vontade de Deus, dentro do plano de Deus, onde Ele esconde você, aleluia. Ele esconde você espiritualmente e abraça você. É um lugar de intimidade, é um lugar de glória, é um lugar da presença. Você pode estar em qualquer lugar, mas esse lugar de proteção vai protegendo você na rua, em casa, na igreja, no trabalho, viajando, tem a proteção de Deus. Deus escondeu você. As pessoas não podem te ver porque Deus te escondeu. Deus escondeu o salmista. Ele diz que além de tudo colocaria ele sobre uma rocha. O que é rocha? Lugar firme, que não se abala.
fala. Deus está colocando pessoas aqui em rochas, em lugares de segurança, em lugares de confiança para a gente crer. Para a gente crer. Quando damos a Deus, ao seu Espírito, o controle completo. Vou repetir. Quando damos a Deus e ao seu Espírito Santo o controle completo da nossa vida, Ele promete que nós receberemos a presença. Sabe o que eu quero, irmão? Eu quero a presença em qualquer lugar. Eu quero a presença, eu quero a glória, eu quero a confiança. E olha o que eu fui encontrar na Bíblia. Lá em Efésios 5,19, não precisa nem abrir, só para você tentar ver se você memoriza o que anotar. Coração melodioso, coração que canta, é a presença. Você consegue adorar quando ninguém consegue cantar. Você canta. A atitude agradecida, Efésios 5,20, dando graças. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó necessitava. E agora aqui é Paulo. Um espírito submisso, Efésios 5,21. Sujeição uns aos outros. Quando nos sujeitamos uns aos outros, quando oramos uns pelos outros, quando visitamos uns aos outros, nós alcançamos o meio da parte do Senhor. É um espírito submisso, de confiança na presença de Deus. Segunda bateria de perguntas: qual foi a última vez que você desatou a cantar um hino sozinho? Lá no chuveiro? Na cozinha? Qual foi a última vez que você desatou a cantar um hino sozinho? Mas eu não sou afinado. Não é isso que eu estou perguntando. Mas eu não canto bem. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você já cantou sozinho. Eu e a pastora G fazemos isso muitas vezes. Uma canção de confiança e adoração. Já fizemos viagens 200, 300, 400 quilômetros de carro com o louvor, e nós chorávamos cair na volta, na presença de Deus. As pressões que nos afetam são as mesmas que afetaram o salmista. Talvez o salmista foi até um pouco pior, mas as pressões são intensas todo dia. E às vezes podemos nos sentir como esquecidos. Ai, pastor, acho que Deus esqueceu de nós. Eu acho que Deus esqueceu de mim e da minha família. Eu digo sem medo de errar: não. É só que parece. Deus não esqueceu. Porque o salmista viveu isso. Um outro profeta falou isso, foi Isaías. Lá no capítulo 49, versículos 15 a 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mulher se esquecesse, eu, diz o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos o teu nome está gravado. Aleluia! Começa a dar brado de júbilos e aleluias e glória a Deus. Eu quero pedir para você glorificar, porque a presença do Espírito Santo está aqui, representando o Pai e o Filho. Nós estamos debaixo dessa presença. É uma palavra, é uma promessa para o povo de Deus. Quando confiamos em Deus, não temeremos, porque Deus venceu o medo na cruz por nós. Como não ter medo? Como confiar no meio de uma tragédia que se abateu sobre nós? Eu não vou gastar tempo falando isso aqui. Eu fiz 2 podcasts sobre esse tema. Onde está Deus quando a tragédia chega de repente, quando ela se abate sobre a nossa casa, sobre a nossa vida? Fizemos 2 podcasts muito bons, está lá no nosso canal.
confiança em Deus, sabendo que nós não temos o controle de situação nenhuma, irmão. A gente não tem controle de nada, a nossa vida muda de um dia para o outro. Aleluia. Aleluia. Você é único nessa criação linda de Deus. Cada um de nós somos únicos. E Deus conhece em particular cada um de vocês. Ele sabe o que cada um está passando, vivendo e precisando. Olha o que diz o Salmo 139, versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quando você era um zigotinho, feijãozinho assim, não tinha forma nenhuma, Deus já te conhecia. Porque a gente não consegue imaginar aquele zigoto que parece um feijãozinho virar uma pessoa. Deus já fala em outros textos. Você não sabe como se forma ossos no ventre da mulher. Aleluia. Oh, aleluia. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque fizeste de um modo tão especial e admirável. Sabe quem está falando isso aqui? Deus. O salmista está replicando. Você, minha irmã, meu irmão, foi criado de modo especial e admirável. Você é única. Você é único. E Deus tem planos para cada um de nós essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas eu quero que você pense nessa manhã. Você acha que a vida é difícil? Vou te propor um testemunho. E se uma mulher com esclerose lateral amiotrófica, esclerose lateral amiotrófica é uma doença que paralisa uma pessoa e leva ela para uma cadeira de rodas, em alguns casos leva para a cama. Se uma mulher com esclerose lateral amiotrófica se descobrisse grávida, qual seria a sua reação? Grávida. O que a esclerose lateral amiotrófica, chamada de ELA, produz nas pessoas? É uma doença muito rara que acomete, em média, 60 pessoas a cada 100 mil. Perceba que é um número alto. E é uma doença neurodegenerativa que causa uma degeneração progressiva das células nervosas do cérebro. Porque você pensa, envia o comando para o cérebro e o corpo age. Andar, levantar o pé, levantar o outro, fazer assim com a mão, aplaudir, tudo vem daqui. E a ela ataca a parte neurocelular. E ela faz com que as células comecem a ter problemas. E ela começa pelos movimentos voluntários, tudo aquilo que é comando, né? Abrir a boca, fechar os olhos, estender a mão, colher a mão, cruzar os braços. Eu mando um comando aqui. Então são os órgãos que eu tenho controle. Então ela afeta primeiro essa parte. E na fase final da vida de uma pessoa que tem ela, para o coração, para os rins, para os pulmões de funcionar, porque ela afeta por último os órgãos que eu não tenho controle. Eu não controlo meus batimentos, eu não controlo minha respiração, eu posso até segurar, mas vou ter que respirar. E isso aconteceu. Os sintomas dessa doença fazem com que uma pessoa perca os movimentos depois de diagnosticada até em 3 meses.
conhecemos um empresário e a minha esposa. Oramos na empresa dele, isso tem mais ou menos 10 anos atrás. Oramos na empresa dele, um empresário muito bem sucedido. Conhecemos ele, normalzinho, como qualquer pessoa. 3 meses depois ele estava numa cadeira de roda e se alimentando por sonda. Totalmente saudável, atleta, corredor. Teve ela, esclerose lateral amiotrófica. Hoje ele está vivendo ainda, cuidado por enfermeiros, pela esposa, pela família, numa cadeira de rodas e confinado na maior parte do tempo com uma cama. Pois é. Além disso, a ela produz na pessoa dores terríveis e ela precisa de medicações para suportar a dor de não poder ter os seus movimentos. Porque ela faz o quê? Ela vai consumindo e vai enrijecendo toda a parte muscular da pessoa. É isso que ela faz. Com o tempo, alguns casos revelam que as pessoas mal conseguem abrir a boca por não terem mais controle sobre o maxilar. Você abre a tua boca e fecha o que você quiser. Quem tem essa doença, com o tempo, não abre mais a boca. Tem que ter um tubo enfiado aqui, ó, para se alimentar. Terrível, né, irmãos? Uma vida com essa síndrome levará uma pessoa a ficar confinada a uma cadeira de rodas pelo resto de seus dias, no mínimo. Só que a senhora Drahos teve a doença. Casada, ela teve a doença. E a doença que ela teve acometeu primeiro a parte de baixo dela. Da cintura para baixo ela ficou paralisada. E a parte de cima ela conseguia ainda, os cientistas não sabem explicar porque tem alguns tipos de ela que são diferentes. Então a parte de cima dela ela conseguia fazer alguns movimentos. Então ela se relacionava, claro, sexualmente com seu marido. E ela não engravidou, irmãos. Só que o interessante desse testemunho é que ela estava há anos querendo ter filho quando ela não tinha doença. Quando ela ficou doente, pastor amor, estava doente já há mais de um ano, grávida. Deus às vezes é estranho, irmãos. Sim ou não? Deus às vezes é estranho, né? Pô, a mulher estava saudável, não tinha filho, Rodrigo. Agora que está com ela, não pode ter filho, a mulher engravidou. Senhora Drahos. Teoricamente, o filho dela não poderia ter nascido em hipótese alguma, de acordo com a medicina. Mas eu estou pregando essa noite sobre o Deus que confunde a medicina. Aleluia. Aleluia. Eu prego sobre o Deus que confunde diagnósticos. Eu prego sobre o Deus que confunde pareceres. Aleluia. E quem vai contar o testemunho é o filho dela. Ele diz o seguinte: minha mãe estava parcialmente paralisada. Você já poderia ter dado glória e perdeu a oportunidade. Quem está contando é o filho dela. Aleluia. Já dá glória para o Deus que você serve. Nosso Deus é tremendo, igreja. Minha mãe estava parcialmente paralisada e quase não podia sair da cama, em razão da esclerose múltipla, quando o médico me disse que ela estava grávida. Ela gritou com a notícia. Depois de 3 gestações interrompidas, ela aguardava ansiosamente a minha chegada. O improvável aconteceu. O medo paralisante havia chegado para minha mãe e o pânico tomou conta dela. Mas ela disse: obrigado, Deus, pelo meu filho, eu vou criar ele. Glória. Irmãos, o médico ficou tão preocupado que as suas palavras à beira da cama dela, da casa dela, foram um completo fracasso para ela ouvir aquilo da boca do médico. Você tem que abortar essa criança. Nós vamos dar medicação, se você quiser, porque você não pode ter esse filho.
palavras do médico foram essas: se você decidir ter esse bebê, terá de procurar outro médico. Ele disse para ela: não quero ficar esperando ver você dar à luz a um bebê do qual você não possa cuidar. Além disso, você sabe muito bem, tanto quanto eu, que essa criança poderá nascer com muitas deficiências físicas e mentais, por conta dos medicamentos que você tomou. Você não poderá continuar a tomar esse remédio sem sofrer as consequências para esse embrião que está dentro de você. Minha mãe, porém, estava determinada. Ela disse: essa criança é um ser humano e uma bênção de Deus para mim, doutor. Eu não tenho direito de tirar a vida dele. A proposta do médico era abortar. Se for mal formada, meu marido e eu lhe daremos muito amor e encontraremos uma forma de cuidar desse bebê. Ela não arredou o pé e eu nasci com meus órgãos normais. Aleluia! E segundo a minha mãe, sorrindo, o sorriso mais lindo do mundo para minha mãe. Aleluia! Tive alguns problemas de menor importância, dos quais não me recuperei como qualquer criança. O melhor de tudo foi que logo depois que eu nasci, a esclerose deixou minha mãe. Minha mãe estava andando dentro de casa. Ela saiu do quarto, saiu da cadeira do rock. A esclerose, os médicos ficaram estarrecidos. Minha mãe não tinha mais esclerose depois do parto. Irmão, eu estou contando isso para você nessa manhã. Não tem nada que Deus não possa realizar na sua vida. A presença do Espírito aqui é milagre nesta manhã. A mulher estava na cadeira de roda, não podia andar. Depois que ela teve o parto, ela simplesmente levantou da cama e começou a andar no quarto, glorificando a Deus, segurando o menino no braço. E os maridos e as pessoas lá gritando: não anda, não, você vai cair. E ela começou a andar. Irmãos, ele conta que a esclerose deixou a mãe dele e ele ficou totalmente saudável. E por 7 anos, até o menino completar 7 anos, a mãe dele viveu e depois faleceu, não tendo mais a doença ela. Meu irmão, o que é que a gente precisa de ouvir de testemunho para a gente crer, meu irmão? Que Deus trabalha nas impossibilidades da vida, aquilo que a gente não consegue dar conta. Deus entra nessa manhã e diz: eu sou Deus que te criou, eu te conheço em detalhes, eu trabalho na tua vida do jeito que eu quero trabalhar. Minha mãe tinha tanto vigor, porque ela não tinha antes. Ela chegava correndo atrás de mim dentro de casa, subia as escadas do quarto atrás de mim, porque eu fazia muita arte. Mamãe subia e descia correndo, subia e descia correndo. Ninguém acreditava naquilo que eles estavam vendo. Era o milagre do Senhor. Minha mãe subia e descia as escadas de acesso. Minha mãe corria para o quintal para me procurar, nos fundos da nossa casa, porque eu era uma criança cheia de energia e muito feliz. Aleluia! Nos debates acalorados de hoje sobre aborto, por exemplo, há alguém pensar sobre o ponto de vista da criança. Por isso que eu fico feliz em contar a minha história, dizendo: diante de toda a improbabilidade, de toda a impossibilidade, de todos os desafios, a alegria, o amor de minha mãe por Deus e pela vida nos ajudou a vencermos juntos. Qual é o projeto que alguém quis abortar na tua vida? Qual o sonho de tentar interromper na tua história? Pastor, eu tive um sonho, um projeto, mas ele foi abortado, ele nasceu morto, ele nasceu com problemas. Não tem problema, Deus está refazendo sonhos, Deus está refazendo histórias, Deus está reconstruindo situações nessa manhã, em nome de Jesus. Medo, espanto, incerteza, desafios,
Qual Deus que você confia? Minha mãe só esperou por um milagre. Eu sou um milagre, nada mais que isso. O que tem paralisado você? O que tem paralisado você? Quais são as suas lutas? Deus vai mudar a sua situação? Há um cântico antigo do grupo Logos que diz o seguinte: situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte, a ponto de até resistir. E nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar para outro extremo de vida, que a sensatez espiritual quer que eu faça. Quão catastrófica tem sido a sua vida? Eu contei esse testemunho. Nós cremos no Deus da impossibilidade. Fiquemos de pé em nome de Jesus.